Eu também, não sei o que vocês acham, eu também, assim, tenho uma sugestão, já que a ideia é fazer comentário e não simplesmente apresentar, então eu sugeriria a gente pular a introdução, porque é basicamente todo o arcabouço teórico, né, do artigo e tudo mais, mas ah, eu iria direto para a parte do método, pode ser? Pode, por mim pode ser. A não ser que alguém queira destacar algum ponto que achou Sim, sim. relevante, né? Da introdução, enfim. Eu pensei nisso até porque eles repetem algumas coisas algumas vezes, né? Tipo, tem algumas informações que repetem às vezes até duas, três vezes durante o trabalho, mesmo na introdução. É. O que eu achei interessante da introdução é como ele fala dessa interação entre os fatores que afetam a cognição e essa relação com o gênero, né? Mas depois porque na verdade eles falam disso mesmo na introdução para depois sustentar os resultados e a discussão, né? E a maneira como eles vão interagindo de forma complexa, né, entre eles. Então, até como possíveis preditores, né, dessas diferenças. Então, que ele fala da ansiedade, depressão, abuso de algumas substâncias, e, e aí depois que ele fala que alguns desses fatores eventualmente estão mais presentes nas mulheres, outros eventualmente mais presentes nos homens, né? E Uhum. aí da interação complexa, né, entre esses fatores, e que isso deve ser levado em consideração quando você vai estudar essas habilidades cognitivas ao longo da vida, né? Isso foi um ponto que me chamou atenção, mas depois, realmente, depois ele retorna isso quando estuda esses fatores, né? E ele já logo no começo ele já comenta que há algumas questões relacionadas às diferenças de gênero baseado por exemplo, de declínio cognitivo, tipo, que pode ser resultado de efeito de cohort, né, do tipo de técnica, ou alguma coisa derivada de neurotróficos, né, alguma coisa assim, metabólica. Então, né, e às vezes pelo desenho experimental isso acaba sendo o jeito, né? Tipo, dependendo do corte que você faz, tem outros fatores envolvidos. Acho que uma coisa que eu acho que é só legal frisar aqui, que nem você falou do gênero, mas lá no método mesmo, ele até frisa, né? E ele fala que ele dividiu por sexo e não por gênero. Então é só É, legal a gente ter isso, porque isso cada vez vai ficar mais em pauta, né? é E aí ele isso. coloca aqui, ó, que eles não têm nenhuma informação de indivíduos não binários, né? E que vão. Ele até coloca isso na conclusão como limitação É. e tal, né? Então, assim, isso vai acabar surgindo nas nossas amostras, né? Essa questão, tanto do sexo quanto do gênero. Então ele fala, Sim. olha, o meu estudo está sendo voltado no sexo, aí sexo sim divide homem e mulher, gênero aí a identificação, né, da pessoa, a orientação do gênero. Então é legal a gente começar a pensar nisso, né? Quando a gente for pensar de homem e mulher, a gente está falando do sexo, da nossa amostra, gênero é algo mais complexo. Então, sim, eu vou ser sincero, eu tava batendo o olho na introdução na hora que eu tava aqui com o artigo aberto. Na hora que eu vi a different sex, na cabeça fui trazer para sexo. Eu falei assim, mas não é necessariamente sexo. Aí, tipo, eu fui automaticamente para a palavra mais próxima que tinha, sabe? Mas você tem toda a razão. E aí outro ponto que a Karen falou, né, que aí ele já tem artigos aqui na introdução que ele fala, então ele diz, né, que as mulheres experienciam altos níveis de ansiedade e depressão comparados a homens, então é algo Uhum. que já está na literatura, então caso alguém vá na sua coleta de dados avaliar também isso, é legal ver se vai seguir esses estudos ou vai ser diferente na amostra específica de cada um. E aí ele já fala que os homens, por exemplo, experienciam altos níveis de abuso de substâncias, né? Então já existe aí uma diferença de sexo, digamos assim, para essas variáveis. Então, para quem for estudar, ou até mesmo nativamente e tal, é legal saber se essa tendência se mantém na nossa amostra ou se muda um pouco, né? Porque pode ter também, a gente pode colocar efeitos culturais, né? Então, a mulher experiencia maiores níveis de ansiedade, legal, mas aí acho que pode ter o fator cultural. Não sei se isso é mundial, né? Todas as mulheres experienciam esses altos níveis. Pode ser que numa determinada cultura sim, e em outra cultura não.
Entendi o que você quis dizer, por às vezes até por ter mais múltiplas jornadas e tal, acho, né, que você falou, mas na discussão ele não lembro dele trazer isso, ele traz a questão de fatores biológicos, né, então, porque a mulher tem questões pré-menstruais e algumas alterações hormonais, assim, mais características, e isso poder ter algum tipo de influência, né, alguns declínios hormonais ao longo do tempo e tal, então, falar que isso não foi estudado também. Isso, tá. Na verdade, né, para responder isso, se as mulheres experienciam mais essas variáveis e o homem outras variáveis, eu acho que é difícil ter uma resposta ou só no biológico ou só no cultural, acho que é o conjunto, né? Mas acho que não pode deixar de pensar nisso, né, na minha visão. Porque, por exemplo, tem uma amiga que é fonoaudióloga e ela mora hoje no Catar. Ah, ela falou que a relação lá, homem e mulher no Catar, ela é casada com um brasileiro, então ela tá com a cultura daqui e foi para lá. Mas a cultura deles lá é bem diferente da nossa e tem coisas, alguns comportamentos que a gente até se assustaria em ver, mas para eles é normal. Então por isso que eu acho que o efeito cultural existe também. Não é o único que responde, mas acho que ele contribui, sabe, para responder isso. Sim, não tem como desligar, né, o cultural e o social, mas aí acho que quando você faz uma amostra que é mais ou menos, pelo menos igual a eles, pelo que eu entendi, eles são do mesmo país, né? Não sei que eu sei que foi online, mas ele não fala 100% se é do mesmo país, mas acredito que sim, pela lógica. Aí algumas coisas diminuem, né? Tipo, porque pelo Então, menos eu não sei se a amostra deles é todas do Canadá, porque eles são canadenses, ou pelo menos a instituição é canadense, ou se é falantes de língua inglesa, sabe? Aí eu não sei, que eles não colocam isso, né? Não sei se eles conseguem ter esse controle também. então, eu também não lembro dele ter designado assim, tipo, olha, foram pessoas de tal país ou de tal coisa, sabe? Tipo, provavelmente que falavam inglês sim, agora eles não falam exatamente da onde, né? Então, não sei. Talvez ele cita alguns estudos, né, que é o 41 e 42 eu tô aqui aberto, que, tipo, já usaram essa mesma base de dados e blá, blá, blá. Então, talvez lá tenha, tipo, uma descrição melhor, ou diferente, pelo menos. Mas não sei. Mas aí, aproveitando já a boa ponte para fazer para ir para a parte do método, né, eu, foram bastante participantes, né, tipo, pelo menos que eles tinham dados eram 76 mil, e depois caiu para 65, quando as coisas de status completo. Eu achei bem interessante, eu até pensei em algumas coisas para aplicar tipo, até nas coisas que a gente faz, na pesquisa, que eles dividiram os outliers de duas formas, né? Eles pegaram, tipo, mais de 6 desvio padrões para poder considerar problema técnico e 4 para designar como realmente outlier por conta de desempenho mesmo, para remover. Achei curioso, até fui procurar na literatura, não tem muita consistência, assim, tipo, olha, eu No vou fundo, escolher. cara, essas escolhas de outlier é muito arbitrário, sabe? Sim, eu também fui procurar porque eu não tinha certeza. Eu falei, nossa, porque 6 outlier tipo, é muito longe, né, mano? Tipo, é 6 outlier, 6 desvios Sim. padrões. É isso, sabe que isso é uma coisa que surgiu para mim essa semana quando eu estava analisando os meus dados, como que você define esses pontos, porque eu estava observando lá uma das variáveis do meu estudo, e aí você pega, por exemplo, você tem a média e a mediana, né? Então, por exemplo, a mediana está 70, quer dizer, a maioria dos valores estão se aproximando de 70, 80, e a média está 800, porque tem uns 3 ou 4 valores que estão totalmente fora, assim, tem um valor que é 9.000, mas são poucos pontos que estão nesse valor. Só que aí o desvio padrão é 800, o desvio padrão da média, né? Uhum. Justamente porque tem esses poucos pontos que estão muito fora do restante. Mas, assim, se eu fosse pegar 4 desvios padrões, ou 5 ou 6, para excluir esses pontos, não me adianta, porque a partir do valor da média, né? O que eu ia sugerir, até depois de falar com o Wander de a gente fazer um encontro da estatística só sobre essa questão dos outliers,
Mas eu estava pesquisando justamente quando eu estava vendo isso, né? Eu falei, pô, mas como é que a gente caracteriza isso? Aí eu achei um teste estatístico, não sei se o Vander conhece, que se chama teste de Grubbs, não sei se pronuncia assim, e que é justamente feito para isso, né? E aí eu achei uma calculadora online, onde eles usam um teste online, você coloca a coluna, né, em linhas do seu teste, escolhe o alfa que você quer e calcula, e ele te fala, né, o resultado do teste, se há outlier, e coloca a linha que é o outlier. Vou mandar aqui no chat, se vocês quiserem. Eu estava até jogando na minha amostra do mestrado, que eu já ia tirar um dos meninos que foi muito bem, que, tipo assim, era uma amostra de crianças que tinham dificuldade, né, ainda não liam, né, que eram crianças do primeiro ano, mas tinha um dos meninos que liam, e era só ele. Então, obviamente, quando fazia os testes com ele, o dele dava, tipo, super alto, e o resto da amostra praticamente não lia. Aí eu joguei um teste e todos os pré que tinha e os pós que tinha de resultado, com exceção, na verdade, do pós de letras, eu acho, que não deu o outlier, mas o resto deu tudo ele como outlier. Então, achei legal, porque ele te indica o resultado, né? Ele faz o cálculo, te dá o teste, e aí você tem alguma coisa para se basear, se você for tirar, né? Você não vai falar assim, ah, tirei da minha cabeça porque achei legal. Você fala, olha, eu rodei o teste, chama teste Groove, que fez isso, tal, e aí ele indicou isso aqui, e aí eu removi por ser considerado outlier, sabe? Ah, Eu sei que a gente sai um pouco do artigo, mas... Eu nunca ouvi falar deste, mas assim, ó, você entendeu a lógica por trás dele? Porque, por exemplo, a minha pergunta é, ele vai fazer uma análise e aí ele detecta, mas ele detecta a partir de qual princípio? Tipo, ele leva como padrão quantos desvios padrão, para cima ou para baixo? Então, na verdade, ele faz um teste de hipóteses, né? Mas eu não lembro exatamente o que ele faz. Mas Porque ele ele deve partir de uma premissa, sabe? aham. E aí era legal saber de que premissa ele parte para a gente poder entender quanto ele está tirando quem, né? Quem está acima de tantos desvios, ou ele não mexe com desvios. Era legal depois da gente, não hoje, né? Mas no fundo, depois tentar ler qual é a teoria que ele usa por trás. O que o Grub Test faz é que ele assume que os seus dados são de uma população normalmente distribuída, né? E aí ele meio que transforma, né, os seus dados e ele vê quem está fora disso. Então ele usa Então, mas se você for pensar, talvez ele faça diferente, né? Mas se você colocar tudo em Z-score, você já vai ter uma ideia, né? Uhum. E se você pegar os seus dados, média, vamos supor, média de resposta, acerto ou erro, ou sei lá, média de tempo, né, que a pessoa respondeu a tarefa. Se você transformar tudo isso em Z-score, aí o Z-score ele te ajuda, porque você sabe que 0 é a média, 1 é acima, um desvio padrão acima da média, menos um desvio padrão acima da média, e aí você Uhum. pode, né, por isso que eu falei desse grupos aí, era legal entender assim, beleza. Então ele pensa que tudo é normal. Isso já fica um pouco ruim, né? Porque se você já está com uma amostra que não é normal, eu não sei se ele transforma tudo em Z-score, não sei o que ele faz, né? Eu não pesquisei exatamente todos os detalhes de como funciona, para ser sincero, né? Eu estava vendo o pessoal no outro site comentando e tal, e aí depois eu fui procurar o que que era e por acaso achei esse site que eu mandei, né? Nossa, então isso que é o esquema. Então, talvez nesse site que você mandou, a gente consegue encontrar qual é a lógica, o que que ele faz, né? Sim, Assim, o que ele faz a gente já sabe, mas como ele faz? O que que ele usa de premissas para chegar num resultado, né? sim. Mas aí no site tem algumas coisas que ele fala, tipo, dos valores, né, como que fez, aí ele saiba mais sobre a detecção de outliers e tal. Mas enfim, aí eu mandei mais por curiosidade, assim, é que eu entendi o que você falou do Z-Score, mas o que eu achei interessante do site, só para concluir, pra gente voltar pro artigo, é que ele te dá, indicando onde tá, sabe, porque beleza, você vai fazer a conversão e tal, mas se ele, você joga no site e roda, ele já te fala, olha, esse é a pessoa outlier, eu achei interessante, porque eu já sabia que era o menino X, eu sabia pelo nome, porque eu tenho um nome na lista dos dados, né? E eu achava que eu já ia tirar ele. Então, quando eu rodei, ele falou: olha, é essa linha aqui. Quando eu fui ver quem era na linha, era justamente quem já ia tirar. Então, fazia bastante sentido. Mas, enfim, só fiz só um parênteses. Bem grande, inclusive. Então, né? E a gente está lendo nesse quadrimestre aqui um segundo artigo, né? Que usou a amostra da internet, né? A gente Sim. leu um que saiu na Scientific Reports, que era treino em idosos, né? Mais ou menos assim.
eles iam treinando o joguinho, uma amostra super grande também, e esse de novo. Então, no fundo, está sendo a tendência, né? Porque, por exemplo, antigamente você pensava assim, nossa, meu estudo vai ter 300 pessoas. Nossa, a gente sabe que é muito. Aqui no Brasil, toda a nossa dificuldade de ter amostra e tal, então a gente fala, nossa, 300 pessoas é demais. Manualmente ainda, né? Manualmente, um por um, né? Ao vivo. Mas, cara, a tendência está sendo esses números absurdos, 9 mil, né? Que ele depois divide 9.400 e pouco mulheres e homens. Né? E aí, para competir é difícil, porque aí, para tentar competir com isso, a gente vai precisar fazer coisa online também, né? Porque Sim. não tem como pegar um número desse um por um, só um cara que coleta, uma pesquisadora, que ela sozinha colete tudo isso, é impossível. Não, e a diferença desse, pelo menos eu vi dessa forma, não sei se vocês viram dessa forma, né? A diferença que eu vi desse pro outro é que ele cita, né, o outro estudo que eles fizeram, né, e que eles fizeram como se fosse uma validação, né? E cita outros estudos que usaram a mesma amostra, tal, e que tipo, dá a entender que eles, não sei se eles pegaram parte da amostra, aí teria que ler esses estudos, não sei se eles pegaram parte da amostra e fizeram, sei lá, testes mais específicos, reaplicaram com a pessoa para ver se era confiável e tal. Mas eles tinham um outro princípio, né, nesse sentido. Mas aí, seguindo ainda nesse começo do material, quando fala dos participantes, eu achei, cara, a primeira tabela, a tabela 1 que ele mostra, eu achei um bagulho fantástico, assim, né? Mesmo que seja um N de 18 mil, né? Que ele, 18.902, né? São os 9.400 que o Wander falou. Cara, a distribuição, assim, em porcentagem, claro, sem fazer teste estatístico. Mas se você olhar a porcentagem de homens e mulheres, né, na média, é um negócio. Eu sei que a estatística é assim, né? Mas é assustador o quanto que são parecidos, né? Tipo, muito próximo, né, nas respostas. Eu fiquei até meio assim, até na questão de, por exemplo, religiosidade, tipo, mesma quantidade de ateísticos, de pessoas ateus, agnósticos, os praticantes, muito religiosos, tipo, é tudo muito próximo, né? Então, realmente, a amostra parece, é o que o Wander falou, né? Mas, então, assim, se você olha assim, comparado com a outra que a gente viu uma inconsistência ou outra, se você olhar aqui, tipo, a amostra é bastante consistente, né? Então, aí eu me pergunto, sabe, será que a amostra é consistente, ela é assim pura, ou o cara escolheu para que fosse assim, né? Porque ele tinha muitos dados na mão dele e ele foi escolhendo, né? Não sei o nível de escolha que ele fez, ele não conta no artigo isso. Mas eu não sei, porque é muito pareado, na verdade, né? E, tanto homem quanto mulher, tá muito semelhante tudo. Isso é Então, estranho, sabe? Então, isso eu fiquei na dúvida, mas eu acho que eles fizeram. Mas mesmo assim, era da mesma amostra de 45 mil, eles pegaram esses 18 mil, né? Porque em inglês ali, quando ele fala two tightly matches, né? Então, eu entendi pelo contexto, do jeito que está escrito, que ainda fala que foi criado, né? Porque essa tabela foi criada. Então, eu acredito que eles pegaram dentro dessa amostra de 45.779 e viram, né, na questão o que mais justinho poderia se aplicar, e aí por isso que gerou essa tabela toda Porque, ó, bonitinha, né? você vê a tabela tem ali, né, homem, mulher, deixa eu ver, mulher, homem, aí tem um que quadrado aqui, e aí depois vem o P mostra para nós se homem e mulher é diferente, nenhum P deu significativo, então, quer dizer, homem e mulher, eles estão partindo que neste grupo aqui, nessas variáveis, homem e mulher não tem diferença em nada, Uhum. né? O CoEND, que é o tamanho de efeito, é super pequeno, porque mostra só para sustentar, eles usam CoEND aqui, né? Para sustentar que, ó, de fato, a amostra ela é bem homogênea, homens e mulheres, todas as variáveis, eles não têm diferença. Depois eles colocam um base factor aqui, que é tipo um tamanho de efeito mais bayesiano, só para corroborar também que não tem diferença, né? Então é que é difícil, né, cara? Não sei, talvez no Canadá, em outros países, a gente consiga ter pessoas mais homogêneas. No Brasil, impossível achar uma tabela dessa. Mas assim, eles não fizeram, porque tinha os resultados com matched e depois unmatched. Eles não fizeram de propósito para comparar? Então, por isso que eu pensei nisso. Eu acho que quando essa tabela eles usaram para os matched, né, que é os primeiros que eles fazem. E nos unmatched, acho que eles usaram os 45 mil, acredito eu. Eu acho que eles fizeram dos dois jeitos. Eu acho que eles criaram um grupo que é bem, assim,
porque aí eles falam tightly matched, né? Quer dizer, eles ajustaram com as mesmas variáveis sociodemográficas para fazer esse estudo bem comparativo, e aí você tem os resultados que é dos grupos bem próximos, e depois eu acho que eles mostram os resultados com unmatched, aí com as variáveis sociodemográficas mais diferentes entre, pelo menos eu fiquei com essa impressão, assim, do que eu consegui entender, né, dos resultados. E seria legal se ele mostrasse a tabela do unmatch, né? Ele só mostra aqueles bem correspondentes, mas a que não é correspondente, quase que não dá nem para comparar, ele não mostra essa tabela, né? Mas de boa. Ele nem coloca nem como, ele coloca bastante coisa como material suplementar, não bastante coisa, mas algumas coisas como material suplementar, mas essa, pelo menos ali na descrição, deixa eu ver. Então, ele realmente, né, depois ele descreve aqui que uma segunda análise foi rodada, né, do dataset de 45 mil para determinar de qual diferenças pode Eu não sei existir. se vocês baixaram o material suplementar, eu baixei. Uhum. Então, ó, por exemplo, no material suplementar, já começa a ter diferença, por exemplo, idade. Deixa eu ver, o dele, no paper, ó, idade não tem, certo? Não. No material suplementar, né, que é esse unmatch aí, tem diferença de idade, tem diferença de horas de sono, de unidades de álcool por semana, Isso, cafeína, cafeína. cigarro. Ele Aí, ó, cita isso no final, depois, acho que quando ele está falando dos resultados, acho que ele cita justamente cada uma dessas diferenças, eu acho. level of employment também tem diferença. Ou a questão de educação, high test education completed, não tem diferença. Depois tem diferença em sentimentos depressivos, ansiedade tem diferença. Então isso que eu tô falando tem diferença, já é a tabela do esse unmatched, né? Que quer dizer que são pessoas bem discrepantes mesmo, né? E a gente vê no gráfico que muda bastante, né? Quando ele faz as duas comparações dos bem pareadinhos e os não pareados, né? Uhum. Beleza. Acho que, ó, falando de estatística, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa antes, né? Eu sugeri justamente porque depois vem um material, assim, né, tipo, na ordem que a gente estava caminhando. Aí ele fala dos questionários, né, de sono, sociodemográficos e tudo mais. Aí ele fala da bateria cognitiva e dos procedimentos que foi essa coleta online. Ele cita o site, e também que teve, né, o negócio no Facebook, no Twitter e no negócio do Discovery Channel e blá, blá, blá. E que o teste durava mais ou menos de 35 a 40 minutos, Eu né. cheguei a entrar no site, mas não joguei, né? Mas entrei no site. Como tava Cambridge, eu pensei, pô, é Inglaterra, mas os caras são do Canadá, né? Aí eu entrei no site, mas aí é porque tem uma cidade, sei lá, Cambridge no Canadá, né? Então tudo é no Canadá mesmo. Eu entrei no site, não joguei. No material suplementar, não sei se alguém viu, tem fotos dos jogos que eles usaram aí nesse estudo. Então tem a fotinho dos jogos. Então dá para vocês verem como é que a pessoa via o jogo, né? Bom, e aí só fazer realmente o traço super resumo, porque depois disso ele já entra na análise, na análise dos fatores, na análise estatística, tal, que é o que você já ia Então, falar. a análise de fator, na verdade, eles fizeram análise fatorial só para saber se consegue dividir em três habilidades, e eles conseguiram, né? Work Memory, Reason e Verbal Abilities. Eles parece que dividiram assim em três componentes, né? E aí, na análise estatística, eles usaram R, né? E aí, o que eu achei legal é esse segmented, que é um teste, tipo de regressão. Não sei se o Felipe tá aí, né? O Felipe que tá manjando aí das estatísticas. Eu nunca tinha visto. Na verdade, eu já tinha visto, sim, um paper que usou esse tipo de regressão, mas eu nem me atentei. Aí eu li este e eu me atentei mais. Achei muito bom. Porque, por exemplo, assim, ó, quem for estudar algo longitudinal, por exemplo, o meu estudo né? Porque eu quero estudar, é mais ou menos parecido com esse. O efeito da idade nas funções. Então, o legal dessa regressão é que ele te mostra o pico onde a idade, na verdade, vamos supor aqui nesse estudo, qual foi a idade que atingiu o melhor desempenho nessas tarefas. Isso eu acho que é muito legal, né? Porque você sabe assim, olha, numa amostra de 18, ou na minha, vai, uma amostra de 12 a 80 anos,
numa tarefa de atualização, o melhor desempenho em homens foi na idade de 25 anos. 25 pontos, porque sempre é quebrado, né? 25 pontos alguma coisa. E aí, o que ele fez, né? Ele foi comparando esses pontos, homem e mulher. E aí, uma regressão não te dá uma regressão normal, linear, ela não te dá este resultado. E aí, esse tipo de regressão, que é o do segmentada, né? Ele te dá, sabe? Ele te dá esses breakpoints. Então, achei muito legal esse tipo de análise. Para quem for estudar lá, dado longitudinal. Quem for comparar grupos, aí eu não sei o quanto isso é interessante, acho que nem é interessante. Mas se alguém for estudar algo ao longo do tempo, para regressão, achei que é um ótimo teste. Aí eu já vi no YouTube uns vídeos, né? Como faz, né? Porque é meio complexo para você jogar isso no R e tal, mas dá para fazer. Eu confesso que, tipo, nunca tinha visto também, e aí eu fui dar uma olhada e realmente achei, pra ser sincero, bem confuso, assim. Mas deu pra entender, basicamente ele considerou 1 ou 2 breakpoints, né, e aí ele fez isso pra dizer, olha, o do pico da mulher foi aqui, o pico do homem foi aqui, mas apesar de um, aí ele vai diferenciando, apesar de um começar com o pico antes, o outro tem uma regressão mais Tipo lenta, assim, ó, tem ele coisas vai que ele usa, diferenciando. coisas que ele usou que eu não usaria. Eu usaria, por exemplo, o pico da idade. Qual foi a idade no homem? Qual é a idade que ele teve o melhor desempenho? Acho que isso é legal de saber. E na mulher. E aí é que depois ele começa a ver ele começa a ver o efeito da subida, da inclinação subindo, depois da inclinação descendo, compara esses declínios e essas subidas para ver se tem diferença entre homem e mulher, enquanto eles aumentam essa habilidade, enquanto eles diminuem. Mas, por exemplo, ó, pensando nisso, esse tipo de teste eu acho que é legal porque ó, ele dá um exemplo que se você pegar a tabela 3 eu achei muito legal, que ele coloca o pico da idade, o pico do score, aí ele coloca o increase, que é quando vai aumentando, né, até chegar no desempenho, e o decrease, que é quando vai declinando, vai perdendo a habilidade. Então você vê assim, ó, de work memory, a diferença é pequena entre homem e mulher, o pico do desempenho, né? As mulheres conseguiram com 20,42, os homens com 19,65. Então não teve. Já vê, as habilidades verbais já teve uma diferença, porém não foi significativa, né? Porque, não sei se vocês viram, aqui no intervalo de confiança da última coluna, que é do difference, se inclui o zero, não está significativo, né? Sim. Então, por exemplo, você vê, se você pegar as idades, são quase 4 anos de diferença, 3 anos e pouco, a diferença das habilidades verbais. Então, a mulher atingiu um pico de melhor desempenho em habilidades verbais quase 4 anos, 3 anos e pouco antes do homem. Porém, não foi significativo isso. Né? Engraçado que não foi, mas se você pegar em dados crus ou na prática, há uma boa diferença de idades aí, né? Sobre esta habilidade. Mas sinceramente, assim, é uma coisa que eu fiquei pensando, desculpa te cortar, só para aproveitar a discussão, é uma coisa que você falou, na verdade, mais de uma vez, que é aquela coisa da relevância para a vida real, relevância clínica, sabe? Tipo, o que quer dizer você olhar essa questão do pico desse desempenho verbal e dizer que não há diferença ou há diferença estatística entre esse pico de 4 anos, né? Pode dizer que não tem diferença estatística, mas se a gente for refletir, você pensar, você pensa, mas por que tem isso antes, né? Então tem algum tipo... Aí depois ele cita, né, que o homem tem um declínio de massa cinzenta mais cedo, blá, 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 mas, tipo, é porque a amostra também, às vezes, talvez é muito grande, né? Talvez se ele fizesse uma amostra menor, talvez desse. É porque, na verdade, se você for ver o mínimo e o máximo, né, acho que é porque tem um desvio grande, né? Então, na mulher, o mínimo é 22, né, e portanto, e o máximo é 27. E no homem, o mínimo é 25 e tanto, e o máximo é 31, né? Então, é a média. E acho que é por isso que ele não no final das contas não fica significativo, né? Acho que quando você tem um desvio muito grande, a diferença acaba não dando estatisticamente significativa, né? Sim. Não, mas por isso que eu tô dizendo, tipo, estatisticamente é uma coisa, agora com relevância para a vida real, talvez tenha uma relevância de você pensar que talvez, então, se as mulheres desenvolvem antes, é porque os homens estão tendo menos estimulação de habilidades verbais quando, né, mais novos deveriam ter uma melhora, sabe? Tipo, porque 4 anos pode fazer diferença. 4 anos são 4 anos de estudo, é uma faculdade inteira, praticamente. Não, isso, ó, e pensa, normalmente, e existem vários artigos, trabalhos publicados
trazendo isso, né, que as mulheres têm, de fato, uma capacidade verbal melhor. Elas pontuam mais em testes verbais do que homens. Beleza, então isso já estava documentado. Mas o legal desse paper, talvez, é mostrar que, além de elas talvez pontuarem mais, aqui no pico de score, parece que os homens pontuam mais. Né? No pico de score, que é quem pontuou mais, beleza, os homens pontuaram mais aqui, mas já é bem documentado que as mulheres vão melhores em tarefas verbais. Mas o ponto que é legal aqui é, além de talvez delas irem melhores, esse trabalho não sustenta essa ideia de ser melhor, mas ele traz uma ideia que isso vem antes nas mulheres, né? E não vem assim que nem você vê o work memory. O work memory não chega a dar um ano, talvez, a diferença. Agora, já no verbal, você já vê uma diferença de quase 4 anos. Então, já é bastante espaçado, assim, né? Sim. Eu acho que é uma coisa interessante de se pensar. Ele cita também, além disso que você falou, na discussão, ele cita justamente, e também ele fala um pouco na introdução, quando essa questão dependendo do teste da faixa etária de coorte que você usa, né? De repente você vai pegar, ele fala que até outros estudos, normalmente de psicologia, né, costumam usar pessoas de universidades, né, que estão próximo, que normalmente são pessoas próximas aos 20 e poucos anos, né? Então vai Porque no mostrando fundo, ó, justamente se você no for pico. pensar, olhando esse trabalho, é uma justificativa. Por exemplo, ó, se alguém pergunta para alguém de nós aqui, vamos supor que alguém usa jovem, é que vocês normalmente aqui usam crianças, acho que todo mundo vai usar crianças, né? Quem está aqui conosco. Eu acho que eu vou passar por crianças, mas também acho que a Catarina, não sei se ela está com os dados do ativamente, então é só de idoso, né? Eu vou fazer de criança a idoso, então passo por jovem adultos, mas acho que esse trabalho sustenta para quem trabalha com jovem adultos, porque normalmente, por que você escolhe jovem adultos? Porque você espera assim, ó, eu vou querer fazer uma intervenção, ou eu quero entender um fenômeno, né, quero saber se a função executiva de alternância tem relação com a função de inteligência e inteligência fluida. Com quem eu testo isso? Onde eu testo, né? Qual faixa etária? Então, normalmente eles testam em universitários, uma porque está fácil para procurar, para achar e coletar, e outra porque eles estão no seu melhor momento de desempenho cognitivo, né? Então você tenta tirar um dado, vamos supor, relativamente mais puro, porque é dos jovens adultos, que eles estão no ápice do desenvolvimento cognitivo, né? E depois você vai testando esse valor que você achou em jovens adultos em crianças e idosos e ver as variações, né? Então esse estudo mostra por que utilizar jovem adultos, digamos assim? Porque você vê que o maior pico de desempenho normalmente é na faixa dos jovens adultos, que vai ali do 18 aos 30, mais ou menos, sabe? E vocês podem ver aqui o pico, normalmente tanto o working memory, as habilidades verbais, e no reasoning, que é de raciocínio, e se enquadra, menos para a mulher aqui, mas aqui também o raciocínio para a mulher, ele fala que deu um tal problema, porque ele achou 2 pontos de corte, né? Um com 30 e poucos anos, ele fala, mas aí ele fala, esse pico de 30 e poucos anos, mas já começou ali já era um declínio, e ali continua declinando ainda mais, então eles acabaram usando esse de 12 anos, né, que as meninas tiveram melhor desempenho nessa tarefa com 12 anos. E é óbvio, aí tem uma diferença brutal, né, meninas tiveram um pico de desempenho no raciocínio com 12 anos, e os meninos com 19. E aí se vocês olharem lá no intervalo de confiança, não cruza o zero, deu significativo, deu diferença. Mas aqui ele até fala que deu um erro de medida, sei lá, né, essa tarefa de reasoning não foi muito assim confiável, porque ó, as Sim, ele mulheres fala. foi 38,12, né, as mulheres. Só que indicava uma transição para uma gradual declínio profundo, né? Então eles falaram, pô, então esse a gente não vai usar, mas aí eles falaram que vão usar os de 12 anos, né? E no gráfico, se você olhar, o gráfico C da figura 2, você vai ver que o melhor ponto das meninas é lá no início do gráfico, né? Que é as primeiras idades, né? Ele cita que é sugestivo que talvez eles não conseguiram capturar todo o processo, né? Que aí a hipótese dele é que provavelmente o pico real acontece antes dos 12 anos, por isso que eles não conseguiram pegar. E só para complementar, aproveitando a pergunta, você ia falar, Kate, sobre a sua amostra? Não, só ia falar que eu tive os dois na IC, eu trabalhei só com idosos e agora no mestrado eu vou trabalhar só com crianças. Eu só usei jovens adultos na primeira IC comparando com desempenho em idosos. Então, justamente para ter os jovens como esse padrão ouro do ápice para comparar com os idosos mesmo. Legal. Não, massa. E por isso que nem a Catarina falou,
Estudos que querem validar um modelo, por exemplo, o modelo do MIAC, né? É validado em jovens adultos. Ah, e você pega um outro modelo. Normalmente modelos cognitivos de inteligência, normalmente são testados em jovens adultos, por isso que ela falou, né? Um padrão ouro, que você está no ápice, né? Nos seus melhores desempenhos cognitivos, né? E ali, como você tem então essa referência do melhor desempenho, aí você testa e vê com idoso, muda ou não muda? Criança, muda ou não muda, né? Então, é legal pensar nisso também, acho. Interessante aqui, eu não sei se eu não vi, pelo menos, eles falando nada sobre a questão hormonal da mulher, né? Mas chama atenção essa questão do raciocínio acontecer nessa faixa dos 12 anos, que não sei se tem relação alguma, né? Mas que é geralmente quando acontece a menarca, né? Das meninas. E isso também tem muita relação, assim, também, não sei se eles entram nessa questão da ansiedade, mas as mulheres, elas são sujeitas a um fator de estresse mensal, e de ansiedade mensal depois que acontece o primeiro ciclo, né? Que certamente tem influência em todo o desempenho cognitivo, né? Não tem a menor dúvida que tem. E eu não sei se isso entra como algum fator em algum momento dos testes, em alguma análise, mas com certeza tem relação aí. Não sei se as meninas podem contribuir em relação a isso, mas que tem relação, tem. Cara, e um ponto legal do que você falou é, por exemplo, lá na Unifesp, a professora que me orientou no mestrado, a Sabine, a pesquisa dela é bem pertinente à sua pergunta. Então, ela quis investigar crianças antes do período púber e depois. E ela queria entender se esse período traria algo drástico de performance, né? E aí ela já coletou alguns dados, mas os dados que ela coletou foi mais dados teóricos, assim, ela publicou dados mais teóricos do que de desempenho, mas a pergunta dela era essa, né? Será que pré-puber e depois, tanto meninos ou meninas, tal, tinha umas escalas que elas avaliavam, né, junto com a mãe, para saber que fase, vamos supor, da maturação sexual essas crianças estavam? E a ideia dela, a hipótese da professora, era que, da Sabine, de que existe uma melhora cognitiva, digamos assim, depois dessa fase que você comentou, por exemplo, da menarca e tal, né? Então tem alguns estudos mostrando que sim, mas ainda acho que isso não é assim unânime, sabe? Interessante, vai ser legal ver o resultado disso depois, né? E acho que é legal depois a gente olhar aqui a figura 3, né? Porque ó, a figura 2 é nessa amostra totalmente pareadinha. Então, quando pareia muita coisa, você vê que não tem muita diferença, né? Você olha para o gráfico qualitativamente, você não vê muita diferença entre homem e mulher, né? No gráfico. Agora, quando você vai na figura 3, que aí já são amostras que têm bastante discrepância, aí você vê como essas covariáveis aí, elas afetam, né, o desenvolvimento cognitivo. Sim. Que aí já são as amostras não matched, né? Isso, sabe? E aí é legal porque quando a gente vai comparar grupos, a gente também tem que ver dos nossos grupos, tem que tomar cuidado com essas covariáveis aí, para ver quão diferente é, porque senão você já está partindo de pessoas que são extremamente diferentes, né? E aí, não sei se o efeito está na cognição ou se está nessas covariáveis. Então, por exemplo, a figura 2, acredito que as diferenças que ele encontrou, a gente pode entender que é mais cognitivo de fato, digamos assim, né? Porque ele tentou parear tudo, nada deu significativamente diferente, né? Entre todas aquelas covariáveis, aí ele quer falar, beleza, então aqui eu vou querer ver a diferença pura da cognição, na figura 2. Na figura 3 aqui eu estou querendo ver a diferença na cognição, porém, tá tudo, as covariáveis aqui estão totalmente bagunçadas, são bem diferentes entre homens e mulheres. E ele mostra que tem diferença, né? Sim,
E aí a gente consegue perceber as variáveis, o que diz respeito, então, aos fatores ambientais, no final das contas, né? Você consegue separar o que seria fator ambiental do que seriam as diferenças propriamente entre homens e mulheres, né? Isso. Que é o que ele começa falando lá na introdução, né? Isso. E, por exemplo, né, veja, na figura 2, na tabela, que ele fala da figura 2, a tabela 3, habilidades verbais. A mulher teve um pico de desempenho com 24,89 anos e o homem teve um pico de desempenho com 28,42. Isso porque tudo está lá bem controlado, as covariáveis. Aí você vai para a tabela 5, que é quando essa amostra não está totalmente controlada, e já o N é de mais de 45 mil, você vê que o pico da mulher é 23,21 e o homem é 39,20. Quer dizer, aumentou muito mais essa discrepância. Sim, é aquilo que a gente falou, né? Quando você olha assim, só não estava na estatística, mas alguma coisa já parecia diferente, né? Aí quando você, né, volta para a amostra real, fica bem mais nítido. E o intervalo de confiança também é completamente diferente, né? Total, e você vê, não passa o zero, então aí deu significativo. Lá em cima não tinha dado, aqui já deu, né? Mas no próprio homem, ali, na porcentagem, né? Ele fala que a média é 39,20, mas aí quando você olha do lado, ele vai de 35 a 42. Isso. Enquanto o da mulher vai de 22 a 24. Não, da mulher tá muito mais justo. Sim, e mais novo. Bem mais novo. Sim, bem mais novo. A Então, gente acho que esse estudo traz essas questões para nós, né? Por mais que a gente já sabe, a gente aprende, mas é legal sempre rever, né? Que é como essas covariáveis afetam. Então, se a gente não pode ignorar isso na hora de fazer um estudo, né? Tipo, nível socioeconômico, essa questão da maturidade sexual, ainda mais quem está lidando com criança e adolescente, acho que é bom. E aí, a professora Sabine, por exemplo, ela validou umas pranchas, prancha de Turner, e tem mais uma lá, que aí faz junto com a mãe essa avaliação, e aí você consegue, nessa escala, caracterizar essa criança num estágio da maturação sexual. Porque isso vai ter efeito, né? Questão de nível socioeconômico nós já falamos. Questão, acho que... Tá, pode continuar. Não, eu só ia falar assim, ó, não para criança, talvez para criança eu não sei quanto isso tem efeito, mas com jovem adultos ir para frente, vai ter, que é, por exemplo, sedentarismo e exercício físico, você saber dividir essas amostras, né? E várias outras. Aqui eles colocaram consumo de café, então acho que de jovem adultos para idoso é relevante, para criança isso não é relevante. Acho que tem vários fatores que a gente não pode ignorar, sabe? Porque dá para fazer 2 estudos, na real. É o que eles fizeram, né? Eles fizeram um controlando tudo e deixando uma amostra muito homogênea, que é os primeiros gráficos, as primeiras tabelas. E o segundo gráfico e as próximas tabelas, tabela 5, mostra quando você tem uma amostra onde tudo está bem heterogêneo, né? E como isso afeta o seu resultado. Então, aí eu queria comentar, por isso que eu falei para você terminar, porque eu achei que ia levemente mudar de assunto, mas na verdade vem ingressar no que você estava falando. A gente tem que levar em conta o fator real, né? Tipo, os fatores socioeconômicos, biológicos, etc. Mas a gente não pode esquecer também o fator de pesquisa, né? O fator metodológico. Então, uma coisa que eu estava reparando, não sei se vocês repararam, por exemplo, beleza, eu concordo que quando você vê uma amostra separadinha é uma coisa, né? Que seria uma amostra com uma distribuição mais normal. E quando você vai para uma amostra mais heterogênea, como você acabou de falar, muda um pouco. Mas se você observar, por exemplo, o estilo de curva do gráfico, por exemplo, da memória de trabalho, é muito parecido nos dois, né? Mudou umas coisas ou outra. No Reason, né, que é do raciocínio, apesar de ter um pouco de diferença com os detalhes, mas é um pouco mais semelhante. Já o do verbal é bem diferente, as curvas. Então, o que eu pensei? Também tem que ver o que você considera nos próprios testes e quando você faz aquelas matrizes que eles fizeram, né? Porque memória de trabalho é um pouco mais genérica, ela envolve não necessariamente números e letras, né? Você pode ter memória de trabalho para outras coisas, ou para as duas coisas. E, não sei, talvez alguma coisa no próprio, os próprios testes, vamos dizer assim, talvez seja um pouco mais fidedigno com a habilidade, né? Você consegue eu quero dizer assim, você consegue separar qualquer memória de trabalho das outras memórias, assim, com um pouco mais de facilidade, né? Tipo, você vai ver que você lembra uma coisa por um longo período e uma coisa que você lembra relativamente curto. Então, a medição acho que parece mais adequada.
Agora, quando a gente vai falar, tem toda essa coisa, jogar tudo dentro da questão verbal, aí vira muita coisa, né? Porque aí você entra, eu não lembro os testes de cabeça todos, mas só para usar um exemplo de outras coisas. Então, tipo, se você jogar, por exemplo, quantidade de palavras que a pessoa sabe para vocabulário, se você colocar essa fluência de palavras, então assim, você começa a colocar testes para colocar dentro do verbal que tem um espectro um pouco diferente, sabe? Não sei se fica claro o que eu quero dizer. O Ah, não, espectro. mas sim, eu acho que, sabe, no fundo, se a gente for ver, cada teste, né, ele está avaliando ali uma habilidade, digamos, ele está focado mais em uma habilidade, mas existem vários processos cognitivos ali, né? E depende da variação da tarefa, por exemplo, uma habilidade de fluência para uma habilidade de leitura, velocidade de leitura, vamos supor, os dois são relacionados à linguagem, vamos pensar. Mas os subprocessos que estão embaixo de cada um desses são bem diferentes. Né? E isso acho que leva a resultados diferentes. Por isso que eu acho que a psicologia faz isso, sabe? E tem gente que critica, tem gente que... já sou do time que estimulo e tento fazer pesquisas nesse sentido, que é mesmo do fracionamento das habilidades, porque não dá para jogar tudo num escopo. Então tudo isso aqui é raciocínio, tudo é verbal, né? Tudo bem, aqui as medidas são as mesmas, eu entendi a sua questão, né? Aqui as medidas não mudam, mas se a gente pegasse outras tarefas, a gente tem que entender que assim, nenhuma tarefa é pura. Então a tarefa está medindo algo que ela diz que mede, que é habilidades verbais, beleza. Aí era legal saber quais habilidades verbais, porque existem várias, e o caráter da tarefa. Então, se fosse velocidade de leitura e fluência verbal, se a gente pegasse no guarda-chuva grandão, tudo isso era linguagem. Ou fluência verbal, alguns vão falar que é função executiva. Mas se você pegar os subprocessos, porque para fazer, se você pensar, né, para fazer a fluência verbal, você precisa de uns mecanismos e de processos cognitivos diferentes de velocidade de leitura, né? E acho que isso impacta lá no futuro o resultado e essas diferenças, sabe? Sim, então, mas só queria só realmente complementar nesse sentido, mas não sei se faz sentido o que eu falei, sabe? Tipo, que quando você coloca alguma coisa, uma avaliação um pouco mais complicada, que justamente, por exemplo, é o que aconteceu no 3, né? Na terceira questão, que é o de raciocínio, né? Que justamente por uma questão de não conseguir coletar dados um pouco mais novos e outras alterações, quando você joga na estatística, que você joga na regressão, ela dá toda essa confusão que causou, sabe? Então, a gente tem que sempre lembrar o que dado que a gente colocou na estatística. Por mais que eu concorde com você que não é puro, mas uma coisa é você realmente avaliar teste por teste, outra coisa é você avaliar o guarda-chuva, como você falou, e colocar mais coisas Sim. dentro. E, por exemplo, deu problema mesmo, né? O raciocínio para mulheres aqui. Alguma coisa deu bode para eles. Porque, ó, veja, na tabela 3, que é quando as amostras são bem homogêneas, a mulher conseguiu um pico de desenvolvimento 12 anos e o homem conseguiu de 19,62. Mas veja que eles não conseguiram no 12 anos o intervalo de confiança, né? Então algo deu errado nesse 12 aqui. E aí quando você vai nas amostras que são heterogêneas, unmatched, você vê que é 12 igual, então eles usaram o mesmo dado, não mudou nada, sabe? O do homem já mudou. Era 19, quando as amostras eram bem homogêneas, agora que são heterogêneas, é 23,51. Então o homem ficou um pouco mais tarde, o melhor desempenho. Então, no fundo, é que, infelizmente, né? Mas para essa habilidade de raciocínio, deu problema com a coleta com as mulheres. Talvez seja justamente na matriz que eu falei, porque assim, uma coisa que eu achei estranha, que eu até entendo, né? A gente tá falando da estatística e tal. Mas, cara, eu não sei, a Catarina normalmente gosta também dessas discussões, ela tem alguma outra coisa. Uma coisa é a gente às vezes transformar alguns scores, como a gente falou do BIS, fazer um score composto, mas desde que ele tem algum tipo de acréscimo, né? A gente viu a palestra do Lakens também falando, tal, dependendo do que for, ele até fala que é melhor, às vezes, usar o teste mais próximo possível, né? Mas quando eles usaram esse teste composto, né, eles pegaram esses 12 testes e usaram essa análise desse Hampshire que eles citaram, e que eles pegaram os testes individuais e normalizaram para ter uma média 0 e o desvio padrão 1. E aí depois eles colocaram dentro desses 3 domínios, né, eles colocam as fórmulas, tal, com as matrizes, e para determinar o peso de cada um e tal. Então, assim, são muitas transformações, tirando o que eu falei de você colocar tudo como verbal, que já é vamos chamar de uma palavra imprecisão, vamos dizer assim,
Aí você já transforma, já normaliza tudo, depois você ainda joga dentro dessas 3 matrizes que você criou, e aí, tipo, depois você joga o software estatístico, que também já tem as suas peculiaridades, sabe? Então, tipo, quando eu tava lendo, eu tava pensando nisso, falei, cara, mas é muita transformação em cima de transformação. Ah, não, com certeza. Isso aí dá uma. Infelizmente, vai ficando cada vez mais longe da realidade, né? Quando você transforma demais. Na verdade, eles tentam transformar no sentido de tentar limpar o que tá meio sujo, né? Mas aí depende da limpeza que se faz, você manipula muito o dado, né? Exato. Foi o que eu fiquei pensando, que talvez isso tenha afetado o desempenho tanto do negócio da diferença do verbal quanto do reason. O que me deu a impressão que eles fizeram isso para poder comparar os 3 tipos de cognição em escalas iguais, né? Então ele jogou tudo numa mesma escala, memória de trabalho, verbal e raciocínio. Então tudo está de -1 até 0. Aí você olha para os 3 domínios juntos. Só que o raciocínio, no caso da mulher, ele está começando antes do que eles começaram a medir o valor mais alto, né? Você pega na figura 3, ele já começou no valor mais alto e não se sabe o que tem antes, porque eles não fizeram. Sim. Então, eu acho que o problema está justamente aí, né? O que vem antes disso? Estava para baixo ou estava para cima? Não sei. Não, e esse é um problema que muitos estudos não vão conseguir responder, porque, por exemplo, eles fecharam a idade aí, né, que eles fizeram. E aí você não sabe, tipo, era de 12 a 69. Então você não sabe se antes dos 12 anos, se as meninas ainda estavam melhor que isso, ou se elas estavam melhorando que nem verbal, né? Porque verbal, com essas idades de 12, né, parece, você vê que tem uma subida da curva, tanto homem e mulher, até chegar no desempenho máximo. O raciocínio, você vê, memória operacional também tem uma subidinha, é menor, né, porque lá com 20 anos, 20 e poucos anos já chegam no pico de desempenho. Já o raciocínio é isso, as mulheres já nos 12 anos é o melhor desempenho delas. Pelo menos. Então, assim, a ideia é discutir o negócio, mas eu sempre gosto de problematizar mais do que deveria, eu acho, não sei. Mas eu sempre falo, tipo, eu penso 2 coisas nisso, né? Primeiro é que essa questão do que raciocínio, quando você chama, é o que eu falei, é mais difícil de você estabelecer o que você chama de raciocínio do que você considera por um span de memória de trabalho, sabe? Categoricamente falando, vou falar assim, tipo, é mais difícil de você descrever. Mas o que a Karen falou, assim, isso é uma coisa que a Catarina já pediu pra gente fazer no artigo, né? E é uma coisa que acontece algumas vezes, que é, se você tem muita variável, assim, você fez um monte de teste, um monte de coisa legal, um monte de coisa assim, mas não dá para você reportar tudo que você fez. Então, o que você faz? Ou você opta por ver os resultados que tinha mais a ver com a sua hipótese, ou, sei lá, por razão X alguma coisa muda, ou você faz isso, você faz algumas composições, mostra algumas coisas e, tipo, joga tudo de alguns conjuntos para tentar mostrar mais do que você fez, sabe? Porque pensa o seguinte, se você pegar os 12 testes que ele fez, ele fez o grupo, mas ele poderia também ter feito teste a teste e ter colocado, sei lá, depois no resultado ou no material suplementar, qualquer coisa assim. Mas imagina o tanto de variável que ia ter, né? Para homem e mulher, ia ser 24, né? Quando você fizer essa comparação. Seria isso? Eu tô ficando louco. Bom, enfim. A ideia é que seriam muitas variáveis para reportar, sabe? Muitas conclusões. Então, muita gente faz esses guarda-chuvas, assim, esses conjuntos para reduzir, para tentar mostrar esses domínios, né, essas lógicas. Então, você pega um monte de teste e transforma em escrita, pega um monte de teste e transforma em leitura. E aí, quando você joga tudo, né, tudo dentro os próprios erros estatísticos que tem embutido em cada um dos testes, e vai somando, vai tendo um erro em cima de erro, né? Então, por exemplo, eu fico pensando, né, que, deixa eu ver, eu não sei se eu não estou lembrando ou se ele não fala. Quando ele fala assim, work memory, ele tem algumas tarefas de work memory, né? Então, por Isso, eu exemplo, pensei isso, tá bem mais descrito, né? Tipo, tá até separado, então, todas cruzam um pouco, né? tem uma aqui que é work memory visa espacial. Uhum. Deixa eu ver se tem outra. Tem uma que é Que é o spatial span, span. né? Tá. Então eu penso assim, ó, esse gráfico está mostrando todas essas tarefas de work memory ou está mostrando uma delas? Não, o que eles fizeram foi como se fosse uma espécie de matriz, né?
Então, tipo, é como se assim, ó, esse teste tem um pouco disso e um pouco daquilo. Então, eles vão colocando pelos pesos das tarefas e vai meio que contando tudo. As 12 tarefas estão incluídas nesses três domínios, entende? Não, entendi que ele até fala aqui, ó, são 3 scores composto, né, que ele compôs aqui. Um é chamado de Work Memory, outro de Resonant, de Verbal Abilities. Foram calculados. Aí ele mostra até como ele calculou. Tem aqui uma fórmula, né? Isso. Que é y igual a x. Que aí tem as matrizes que você falou, né? Sim. Porque, cara, no fundo, eu acho, no fundo, beleza ele fazer isso. Mas eu faria assim, é que é muito gráfico, né? Mas ou eu mostraria no paper uma das tarefas, e essa tarefa eu mostraria ao longo do tempo, além de querer, entendeu? Porque, veja, minha visão, né? Uma das tarefas aqui de raciocínio, ó, é raciocínio dedutivo. Então, ele vai te pedir um tipo de raciocínio nessa tarefa, legal. O outro, deixa eu ver aqui que eu tinha achado, raciocínio verbal. Veja, é diferente já. Como eu falei, os subprocessos que estão embaixo de cada um deles é diferente. E ele junta tudo igual, né? Ele juntou tudo, certo? Exato, é isso que eu falei. Então, por exemplo, é que tudo bem, fazer 12 gráficos, a revista poderia falar, não tem espaço para isso. Mas o lindo seria se ele mostrasse, ó, tarefa 1, que é sobre Visual Spatial Work Memory, tá? Como que nessa tarefa a galera se desenvolveu ao longo da vida? O raciocínio verbal aqui, como que se desenvolveu? Acho que isso é muito mais limpo do que você juntar coisas que são diferentes, né, cara? Porque, ó, ele juntou Work Memory, só que ele juntou o que é Visual Spatial Work Memory, ele juntou isso com Work Memory puro, com verbal do Digit Span, com Digit Span, com Spatial Span, quer dizer, aí tem um outro aqui que é Shape Location Associative Memory, eu nem sei com que ele colocou esse. É o Paired Associates, né? Assim. Isso, então, não sei se ele colocou isso com verbal, se ele colocou isso com memória operacional, não sei o que ele fez. Porque ele também não foi, ó, outro ponto, né? Das 12 tarefas, ele não fala quais tarefas foi para um, quais tarefas foi para outro, né? Então seria muito mais limpo, porque ó, aí o artigo que a gente viu lá, o primeiro, que era dos games lá, de aplicativo lá, de idoso, aquele pelo menos ele mostrou por tarefa, né? Game por game, exato. Então assim você tem uma visão melhor, porque ali ele uniu tudo. E é isso que eu falei, ó, se a gente pensar em subprocessos, por exemplo, ó, nós sabemos, e vários estudos mostram isso, que as habilidades de work memory visoespacial, elas não têm muito diferença com função executiva. Né? Elas são bem relacionadas. Já o work memory puro, digit span, já é um pouco menos relacionado. Porque é isso, como nenhuma tarefa é pura, tem os subprocessos, e a gente não pode esquecer deles. Então, por exemplo, Visual Spatial, a pessoa usa essa habilidade mais alguns subprocessos cognitivos que é diferente do digit span. E ele juntou tudo, entendeu? No mesmo balaio. Exato. Então, é isso que eu tava criticando quando eu falei, né? Tipo, eu acho que ele poderia fazer isso, acho que não tem problema apresentar nos domínios, mas eu acho que ele poderia colocar depois as especificidades. Falar, olha, apesar de ter isso daí, quando a gente comparou, sei lá, o teste Work Memory com não sei o que, para pegar um teste assim, ou nos testes que a gente considerou Work Memory separadamente, a gente viu que foi desempenho mais assim para assim, sabe? Que é complicado, né? Eu imagino o tanto que teria que... Porque, assim, realmente seria complicado você jogar esse monte de teste por idade ainda, né? Já pensou? Então, ele teria que fazer 12 gráficos, né? Porque ele faria um gráfico por tarefa. E aí, então, mas aí tem as idades, né? Não, então, porque, assim, o que ele ia fazer? O eixo X desses gráficos sempre seria a idade, e o Y seria o score. Então, ele teria que fazer 12, só que aí, veja, ele ia para 24 se ele seguisse o mesmo raciocínio, que é 12 mostrando amostras pareadas e 12 mostrando amostras não relacionadas. Então, 24 gráficos, impossível, lógico, ele teria que mandar no suplementar. Mas é que é isso que eu falo, né? Uma crítica a esses subprocessos que estão por trás dessas habilidades que são diferentes. E não tem como você unir. Porque, assim, eu comecei a reparar isso desde quando ele começa a citar a questão da transformação, que eu falei, oxe, ele juntou tudo, assim, que eu entendi que tem uma estatística, mas tudo bem. E quando chegou nessa questão do processamento não, do reasoning, né, que deu o erro, assim, de forma nenhuma eu quero descredibilizar as mulheres, mas você falar que tem um pico nessa tarefa antes dos 12 anos, pareceu muito estranho, sabe? Não, é estranho demais. Porque ela tá na maturidade ainda, que é isso, ela começou
né, todo o desenvolvimento sexual, hormonal, né, vamos supor, dessa idade em diante, e ali ela já está no melhor desempenho que ela pode ter, né? E, por Sim, exemplo, porque todo o resto mostra o jovem adulto, como você estava descrevendo, né? sim, Tipo, de repente essa seria antes da, né, da ó, puberdade, é outro muito ponto. estranho. Tem um estudo da Gattercole, que foi aluna do Badley, e hoje ela é de Cambridge, Gattercole. Ela é famosa, assim, muita gente já deve ter usado, pelo Sim, menos sim, a citou um Gata artigo dela. todo E mundo ela se tem um... cita, o Work Memory você cita ela. Então, e tem um artigo dela de 99, cara, antigo, hein? 20 anos aí, 22 anos atrás. Mas que ela mostra que o desenvolvimento de Verbal Work Memory, ele tem uma trajetória desenvolvimental diferente do Visual Spatial Work Memory. Então, veja, a Work Memory Visio-Espacial, ela tem um desenvolvimento ao longo da vida, picos de melhor desempenho em determinados momentos, que são diferentes do Verbal Work Memory. E o que o cara fez aqui, né? O pessoal uniu tudo junto, né? Exato. E fora que ela se desenvolve sozinha até os 16, né? A questão da memória de trabalho é isso, né? Então, bom, tudo bem que talvez até tenha uma diferença, mas ela vai meio que ter um desenvolvimento, maturação cognitiva, né, do próprio cérebro até próximo dos 16, por ali. Sim. Então, Mas, por exemplo, ó, se esses caras aqui soubessem um pouco, eles devem saber ou não sei, da questão da impureza das tarefas. Em nenhum momento eles falam isso. saber. Não, eles devem saber, mas assim, em nenhum momento eles comentam e eles ignoraram, né? Porque é isso, ó. E esses que são 12 tarefas, que nem tem, ó, tem uma aqui que chama Token Search, que é Work Memory and Strategy. Uhum. Cara, que tarefa é essa, né? O que é estratégia, né? O que você, tipo, para usar estratégia, você pode usar subprodutos que só bexiga. Ó, tem outro que é Interlocking Polygons, que é Visual Spatial Processing. Que é um pouco Processamento visuo-espacial. Enfim. Aí tem outro que é o 6, que é Rotations, que é Mental Rotation. Onde entrou tudo isso, né? Sim, mas assim, obviamente eles talvez saibam disso ou talvez não saberiam, mas uma outra coisa que nessa mesma linha, eles podem não saber disso, mas nessa questão de maturação, quando eu falei, eu lembrei, né, o que normalmente a literatura mostra é uma maturação maior do cérebro próximo dos 20 e 21 anos, certo? Que se você olhar na tabela aquela completa, né, a tabela 3, que é com toda a galera, você vê que para a mulher é 20,42, para o homem 19,65, aí 24,8, 28,4 tal, né? Depois o homem pode até subir, tudo bem, mas... enquanto isso, aí o homem naquela do Reasoning é 19,6 e da mulher é 12, tipo... Sim. É muito estranho, tipo, de repente a mulher tem um pico de desenvolvimento, né, um pico de um desempenho completo antes dos 12, mas a maturação cerebral vai ser só perto dos 20, sabe? E uma coisa também para falar, ó, olha como a coisa fica uma lambança. Se liga, uma hora ele fala aqui nos procedimentos. Ó, que completaram, as pessoas fizeram aí 12 tarefas cognitivas e que elas mediam uma taxa ampla de habilidades cognitivas. Aí eles colocam, então, essas tarefas estão avaliando inibição, atenção seletiva, raciocínio, memória de curto prazo verbal, memória operacional espacial, planejamento e flexibilidade cognitiva. Então, eu contei aqui, tem 8 processos. Aí eles pegam esses 8 processos que são diferentes e fizeram 3 grandes fatores, sabe? Uhum. Então tem muita coisa que está unindo aí, mas que no subprocesso ou até no processo primário da tarefa ou a habilidade que está sendo exigida para que você utilize para resolver a tarefa, elas são diferentes, né? Então, por exemplo, ele poderia unir planejamento, flexibilidade cognitiva, inibição, atenção seletiva e função executiva, mas são 4 domínios que são diferentes. Uhum. Então, isso é um ponto que talvez, assim, em relação a essa questão cognitiva, em questão desse fracionamento das funções, os subprocessos, a impureza, talvez eles fiquem devendo, né? Posso falar uma coisa também que me chama a atenção, que a gente não discutiu ainda? Eu acho que tem essa questão da maturação mesmo. Eu lembro que quando eu fiz neurociência, eu lembro da Marcela comentando que tinha uma diferença de tempo de maturação entre meninos e meninas, né? Que geralmente nas meninas acontecia por volta dos 18 e dos meninos por 21. Não lembro, não sei se essa informação ainda é válida, né? É o que eu ainda não me lembro também. De maturação neuronal mesmo, Isso, né? ó, eu sei, eu tive aula também com ela, eu tive neurociências e agora neurodegeneração.
Estou tendo essa disciplina com ela agora. Normalmente é isso mesmo. O homem um pouco depois da mulher, né? Aham. E a última parte neuronal a se completar é o córtex pré-frontal, Isso. né? Com o homem ali Que com... normalmente, desculpa só, deixa eu fazer um parênteses, que normalmente é ligado à questão de raciocínio, por exemplo, e é justamente Isso, o reasoning que tá falando ali na frente, que já tá, tipo, top antes dos 12 anos, né? sabe? Só para Então, fazer um Exatamente. essa parênteses. questão, então a mulher um pouco antes, 21, 22 anos, e o homem um pouco depois, 25, 26 anos, completa, né, a formação aí do cérebro, digamos. É. E outra coisa que me chamou muita atenção é o declínio, que assim, tudo bem, eu não sei até onde poderia chegar, porque eles também não vai para mais de 60, mas eu fiquei muito impressionada com a velocidade desse declínio nas tarefas, né? Ó, isso eu posso te falar, porque isso eu estudo, né, assim, e até posso apresentar gráficos de outros trabalhos, e pelo menos esse declínio é o que se espera mesmo, sabia? É Se tão você não encontra intenso isso, assim? assim, parece um escorregador, né? Sim, Nossa, não, Quer ver, ó? o mais Eu incrível é vou... quando você sente, né? Eu agora tô no começo dos 30, eu me comparo agora com eu era, tipo, no começo do mestrado, 3 anos atrás, eu me sinto já parei, já tenho que pegar Quer minha ver, ó? bengala, já tenho que Eu só parar, vou... sabe? Não, quer não, ver, eu ó? sei que tem, mas assim, eu acho muito impressionante, É assim, ver impressionante. Quer ver? Ó, esse... eu até vou só compartilhar para vocês verem. Eu apresentei isso lá na Cruzeiro do Sul, quando foi terça-feira agora. São outros estudos. Você vai ver que o escorregador aí é idêntico. E, por exemplo, eu vou estudar essas habilidades e eu espero encontrar isso, sabe? Porque se eu não encontrar isso, é porque vão falar que eu coletei errado. Quer ver? Ó, vou mostrar só, vou compartilhar só para mostrar para vocês como essa tendência é o que se espera mesmo, né? E deixa eu perguntar uma coisa, eles fizeram alguma... Aqui no estudo eles não falam se são, se teve algum questionário, se são saudáveis ou se poderia ter algum fator... Eu não lembro dele falar, não, mas ele fala do questionário, né? Se tem E doença cognitiva, alguma neurodegeneração, alguma coisa assim, não tem, né? São supostamente adultos saudáveis, né? Sim, acho que sim. Eu tenho que ver aqui, ó, que é o que porque o question... ele fala sociodemográfico, estilo de vida, psicológico e que de sono. ó, no material suplementar, ó, até acho que estou compartilhando a tela com vocês, tem aqui, ó, as perguntas. E aí tem que ver se tem, ó, alguma questão. Aí tem de ansiedade, dificuldade de sono, Só isso. religião, É. quanto, né, a pessoa frequenta ficar, quanto tempo ela joga aí, Uhum. videogames e tal. Você viu, Camila, a diferença de homens e mulheres, o tempo de videogame quando Sim, no questionário? Deu Eu diferença, né? bastante, hein? Deu diferença. Ó, aqui só para mostrar para vocês, para Karen também, ó. Esse estudo aqui é do Salt House de 2004. Então, a bola, o triângulo para baixo pintado de preto é um teste de raciocínio. E aí, veja, começa aqui com 20 anos, se espera que com 20 e 30 tem o melhor desempenho mesmo nessa habilidade, e ó, depois começa a declinar. Acabando aqui, ó. Aqui foi com 80 anos. Né? É o Raven que ele usou, né? O Raven a gente usa também. Então ele coletou de 20 anos a 80 anos e ele vê esse declínio, parecido com o que a gente está vendo aí no paper, né? Já habilidades verbais, ele usou uma tarefa de sinônimo, que aí ele entendeu como uma habilidade dentro de vocabulário, de linguagem. Veja, começa embaixo da média, né? Porque aqui é score Z. Então a gente com 20 e poucos anos aí não tem uma habilidade verbal tão boa quanto ali com 50 anos, que já chega na média um pouco acima. Então você vê que esses desenvolvimentos, essas tendências, elas se repetem, né? Aqui um estudo de 2004, mostrando a fluida caindo e a cristalizada, então assim, raciocínio caindo e as habilidades verbais aumentando. Aqui, ó, um outro estudo, que é da Park e da Biscoff 2013, mostrando a mesma coisa também, que as habilidades mais fluidas, elas normalmente têm um pico lá com 20 e depois começa a cair, e as habilidades mais verbais ou cristalizadas vão melhorando ao longo da vida. Então isso é meio que a gente espera que seja assim, sabe?
É bem um escorregador mesmo, assim, né? Uma ladeira sem volta. Então, no fundo, quando a gente vai fazer esse tipo de estudo, eu, por exemplo, vou fazer, né? Que é com 10 a 80 anos, vou avaliar inteligência fluida, vou avaliar inteligência cristalizada, que é raciocínio e habilidades verbais. Eu espero encontrar umas linhas dessas, porque se eu não encontrar, ou a amostra é muito absurda, ou vão falar que eu coletei errado, né? Que pode ser também. Ok. E para a gente caminhar para o final, eu falei que eu gosto sempre de problematizar, né? Eu sou. Mas pelo menos eu sou problematizador consciente. Não sei se vocês olharam no começo do artigo, né? Na verdade, eu juro que eu só prestei atenção nisso agora. Uma das horas que eu estava passando me deu vontade de olhar isso. Eu tinha visto isso antes. O artigo foi recebido pela revista dia 22 de março. Aí ele foi aceito dia 11 de abril, tipo, menos de 10 dias, ok. E aí ele foi publicado dia 13. Então, assim, bem menos não, um pouco menos de um mês, o negócio foi recebido, aceito e publicado. Não, e outro ponto que acho que é o complemento que você falou, nessa revista aqui, para publicar, o autor tem que pagar. Pois é. Eu imaginei, só por isso. O acesso é livre para leitores, mas para o autor tem que pagar. E, cara, eu estava conversando com os amigos da Unifesp e vai ser uma tendência isso, viu? Sim. Por exemplo, Mas isso reduz a revisão por pares, né? Ou pelo menos deixa ela... Eu não digo que reduz, mas facilita, é mais amigável. Manja a relação? Então, mas o que eu estava mandou... pessoas falando é justamente esses artigos agora com essa questão da Covid, né? Esse artigo de saúde, tem muita coisa ruim justamente por conta disso, sabe? Tipo, você manda, tipo, o autor vai ser menos crítico porque você está pagando, sabe? O autor não, desculpa, o revisor. Não, pode ter isso, com certeza. Por exemplo, os estudos da Frontiers, você tem que pagar para publicar. Esses estudos dessa editora aqui, é uma editora legal, tem uns trabalhos legais, né? Dessa MDPI, mas tem que pagar para publicar. E aí um amigo meu lá no Unifesp mandou para a revista um artigo, não foi aceito, né? E aí eles falaram assim, olha, mas você tem a opção da versão paga, e aí fica assim, livre acesso para o leitor, mas você tem que pagar. E aí era $3.000. Cara, veja, a gente teria que pagar R$15.000 para publicar um mísero trabalhinho. Sim. O Léo Costa, né, que é um cara que é da área da saúde também, que é prática baseada em evidência, ele estava falando isso, né, que o mercado de revisão é um mercado bastante lucrativo, né, porque isso não tem nenhuma dedução, os revisores não recebem nada, né, o cara que trabalha na revista, ele é de editor, normalmente, dependendo da revista, não recebe nada. Então é um monopólio bem maluco. E vai ser ruim para nós, a gente que é um país assim, pobre, digamos, Sim. ou em desenvolvimento. Veja, $3.000. A gente teria que pagar R$15.000. Deixa eu só parar a gravação aqui. Rapidinho.